E aí, pessoal? Eu vou estar fazendo aqui um videozinho rápido. Eu acho que vou fazer uma série de três, mostrando algumas questõezinhas básicas de cada conceito principal, tá? Começando aqui por multiculinariedade. É, Primeiro a gente vai ter que saber o que é multiculinariedade, e eu vou usar um exemplo que a professora já tem aqui no livro, no PowerPoint dela, e fazer umas perguntas que ela mesma elaborou aqui, tá? Que vai ser mais ou menos, provavelmente vai cair na prova, tá, gente? Cai sobre multiculinariedade. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber o que é a multicolonialidade. Multicolonialidade é quando as variáveis, as variáveis explicativas, elas têm relações entre si, né? Uma já tem influência sobre a outra. Então, quando a gente faz uma regressão, a gente quer ver o impacto de x2, que nem essa daqui, a gente quer ver o impacto de x2 e x3 em relação a y. Só que a gente parando para pensar, a gente pode ter casos no qual as próprias variáveis explicativas tenham relações entre si. E isso acaba sendo um problema muitas das vezes, porque quanto maior a relação entre essas duas variáveis, ou três ou quatro, seja lá quantas forem, mas entre as variáveis explicativas, maior vai ser serão os problemas gerados, porque menor vai ser o nível de significância dos parâmetros encontrados por elas. A gente vê aqui, ó, quais as consequências? Os estimadores de MQO, né, em um quadratinário, têm grandes variâncias, o que torna a estimativa imprecisa. Em virtude das elevadas variâncias, os erros padrões também se tornam elevados, o que resulta em intervalos de confiança maiores. Isso implica uma probabilidade maior de se aceitar a hipótese nula, zero, né? Então, e aquilo também fala do teste T, aqueles testes lá com o qual a gente vê a probabilidade no nível de significância 5%. A gente já chega lá. Aí ela fala assim, em virtude da existência de erros padrões elevados, as estatísticas T dos coeficientes estimados tende a ser insignificante. Então, provavelmente, aqueles testes de probabilidade lá que a gente faz para ver cada beta 2, beta 3, ver se eles são significantes ou não, provavelmente vai dar muito alta aquela probabilidade, acima de 5%, dizendo que esses coeficientes são insignificantes. Então, resumindo, quanto maior a multicollinearidade entre as variáveis, a chance desses coeficientes aqui serem insignificantes é bem maior. Quando existe multicollinearidade perfeita, significa que tipo não existe chance nenhuma de, ela fala aqui, ó, de se isolar os efeitos das variáveis que possuem collinearidade perfeita sobre a y. É basicamente quando existe multicollinearidade perfeita, essas variáveis elas são tão relacionadas, mas tão perfeitamente relacionadas que você não consegue dizer qual é o impacto de x2 sobre y ou o impacto de x3 sobre y quando você coloca as duas variáveis x2 e x3 na mesma equação de regressão. Você precisaria colocá-las separadas ou então com uma única variável, de alguma forma. Espero que tenha feito sentido basicamente isso para vocês. Vamos aqui, deixa eu ver aqui o tempo. Vamos responder aqui rapidinho as questões. Eu já deixei pronto lá no Evios, tá? Aí ela tem os dados da tabela 10.5 relacionando consumo, renda e riqueza. Lembrando logo de cara que renda é diferente de riqueza. Renda é um fluxo de capital no qual as pessoas recebem. Então, ela é um fluxo. Já a riqueza é referente a acúmulo. É o quanto as pessoas elas acumulam que vai formando a sua riqueza, tá? Mas vamos lá, as perguntas. Os coeficientes de inclinação são estatisticamente significantes? Eu já deixei tudo prontinho aqui, tá? Vou deixar aqui para a gente ver. Eu regredi y em relação a x2 e a x3. A gente pode ver logo de cara que esses coeficientes 94 e menos 0,4, eles não são estatisticamente significantes, tudo bem? A gente está vendo que ambos estão acima do nível de significância de 5% de praxe. Vamos para o segundo aqui. Os sinais dos coeficientes estão corretos? A mesma equação? Sim, estão corretos. Se a gente for parar para ver aqui, ó, renda, a gente já relacionada ao consumo, a gente está careca de saber que elas têm uma relação positiva em geral. Então, quanto na maioria das populações, né? Quanto maior a renda das famílias, maior o consumo que elas vão ter. E riqueza, por mais que ele tenha esse sinal negativo, ela provavelmente também tem tá correta essa relação desse sinal aqui. Por quê? Porque a riqueza é uma medida, que eu falei, é uma medida de acúmulo. Então, muito provavelmente, é, quanto maior para você a riqueza, provavelmente menor vai ser o consumo. Porque, veja só,
para você aumentar a riqueza, você precisa de poupar. E poupar é justamente o inverso de consumir. Então, quanto maior a riqueza, maior foi a poupança, provavelmente, para se ter aquela riqueza, e não o consumo. Então, a gente tem uma renda que a gente tem que distribuir entre consumo e poupança, basicamente. Então, para você ter uma riqueza maior, você vai ter um consumo menor. Então, quanto maior a riqueza, provavelmente menor vai ser o consumo, tá? Então, as relações provavelmente estão corretas aí. Pô, cadê as questões de novo? Você interpreta o teste de significância global F. O teste F daqui, a gente sabe o quê? Que o teste F ele diz o quê? Que conjuntamente essas variáveis, elas de forma conjunta conseguem explicar a variável explicativa. Elas são significantes para explicar a variável dependente, desculpa. Então, x2 e x3 de forma conjunta são significantes o suficiente para se explicar y. A gente está vendo aqui que esse valor da probabilidade do teste F, isso aqui foi o valor, né, do cálculo do F, e a probabilidade desse teste aqui, ele está dizendo o quê? Que, basicamente, o F calculado, né, ele está maior do que o F no valor crítico. Então, esse valor calculado aqui, ele provavelmente está maior que o valor crítico lá na tabela. E, e que a gente rejeita a hipótese nula, né? Então, quando a gente tem esse nível de significância menor do que 5%, ele basicamente está dizendo que esse F calculado está maior do que o F crítico e a gente vai rejeitar a hipótese nula. A hipótese nula seria de que ambos os coeficientes aqui fossem zero, tá? Então, a hipótese alternativa seria de que eles são o que eles são mesmo, aqui, esses valores dele. Então, como a gente rejeita a hipótese nula, a gente está dizendo que eles são aceitos, que de forma conjunta eles são estatisticamente significantes para se explicar y, tá? Deixa eu ver aqui o tempo. 4. Você já observou o valor de R quadrado? Que relação tem esse valor com a estatística F? Veja só, o R quadrado a gente sabe que é o quê? Que ele é uma medida de precisão, né? Então, no caso, o lado das variáveis explicativas, né? Todas essas variáveis de forma conjunta, elas explicam 96% das variações em Y. As variações desse lado aqui das variáveis explicativas explicam 96%, mais ou menos, das variações em Y. E qual a relação entre a probabilidade F, o F estatístico e o R quadrado? Basicamente, o F estatístico a gente não está dizendo que conjuntamente elas são estatisticamente significantes para explicar Y. Então, é a mesma coisa que se dizer que a estatística F ela é uma medida de precisão do R quadrado. Então, se a estatística F diz que todas essas variáveis de forma conjunta conseguem explicar o Y, ela está dizendo que esse valor do R quadrado encontrado daqui, ele é estatisticamente significante também. Então, essa é basicamente a relação entre eles. Para finalizar, por que os valores das estatísticas T mostram que o coeficiente isoladamente são insignificantes, né? No caso, de forma isolada são insignificantes, mas, cadê? E a estatística do teste global, o teste F lá, ela é significante. Basicamente, quando acontece esse caso das individuais serem insignificantes e o teste global ser significante, é porque existe algum problema de viés dentro do modelo. Nesse caso aqui, a gente sabe agora que existe um problema de multicollinearidade. Essas variáveis aqui elas são tão relacionadas que você não consegue, de forma isolada, saber qual é o efeito de x2 em y e qual é o efeito de x3. Porque consecutivamente quer dizer que a gente não sabe que não é esses coeficientes aqui não são significantes o suficiente para explicar y. Entendeu? A gente não sabe se tipo, o efeito de x2 é realmente 0,94 em y e o efeito de x3 é realmente 0,04. Porque elas têm tanta relação uma com a outra, uma influencia tanto a outra, que acontece esse tipo de problema. Para finalizar aqui, a gente vou continuar numa parte 2 aqui, vou parar esse, mas a gente basicamente a gente vai explicar como. Opa, não, que é dummies. A gente vai explicar como funciona o teste, tá? Para verificar a multicollinearidade, para ver se realmente tem essa multicollinearidade. A gente volta daqui a pouco aqui com o próximo vídeo que eu vou postar.